Queridos, então nessa semana do poder, nós falamos de tanta coisa e hoje eu quero concluir falando sobre algo que é muito importante acontecer na nossa vida. Infelizmente, às vezes a gente não decola numa área da nossa vida e a gente não entende por quê. Às vezes a gente está emperrado financeiramente, às vezes está emperrado na família, às vezes está emperrado no amor, nos sentimentos, às vezes emperrado na nossa alegria interior, às vezes uma depressão insistente, ou seja, muitas áreas estão emperradas, e se você fizer uma pesquisa um pouco mais detalhista, você vai perceber que existe um motivo, e muitas vezes o motivo que se encontra é porque nós temos alguns pecados que não foram tratados, e esses pecados, sejam do passado ou sejam do presente, continuam a nos influenciar. Por exemplo, uma pessoa, ela fez uma coisa muito errada no passado, e aí ela não tratou com Deus, ela não se sente totalmente perdoada, então ela tenta fingir que aquilo não aconteceu, ela tenta viver uma vida como se aquilo não tivesse existido, só que existiu, então, de tempos em tempos, aquilo vem à tona, e aquilo gera culpa, gera intranquilidade, chateação, gera revolta, gera medo, gera insensibilidade, porque aquilo estava ali camuflado. O que você esconde? Será que você esconde uma traição? Será que você esconde a falta de ajuda que você não deu a alguém que precisava e você podia ter ajudado e você negou? Será que você esconde uma coisa escusa que você fez? Será que você esconde uma fase em que você se perdeu na sua vida moral, na sua vida sexual? Às vezes tem algumas coisas que a gente insiste em manter. Por quê? Porque a gente não trata. Antes de qualquer coisa, eu preciso falar uma coisa para você: câmeras em mim. Eu não estou aqui para trazer julgo sobre a tua vida, eu estou aqui para dizer que eu creio num Deus que perdoa, num Deus que lava, que limpa, que restaura, e eu não estou preocupado com o que foi da tua história, eu estou preocupado com o que vai ser da tua história, se você não tratar o que tem que ser tratado. Amém? Não é julgo, vai ele falar de pecado, não, lá vai ele falar de liberdade, porque a comunidade que não fala do pecado, deixa as pessoas escravizadas, porque o pecado escraviza, e se nós não entendemos onde estão as nossas prisões, os nossos aprisionamentos, se a gente não arrebenta com esses lacres, o que acontece com a gente? Nós estamos fingindo que estamos voando, e vamos voando, até que a corrente do pé nos prende. Já viu o passarinho que está com a corrente? Ele tenta voar do puleiro, mas aí a corrente prende ele. Deus quer que você voe, Deus quer que você alcance patamares exponenciais na vida, mas você precisa entender que tem coisa para ser tratada, são os pecados camuflados, porque o pecado escancarado, vem alguém dar na tua orelha, pecador, é ou não é? Alguém fala, você é grosso, hein? Você é mal educado, hein? Precisa falar assim? Você roubou, hein? Você mentiu, hein? Porque ficou claro, ficou nítido, isso aí, alguém acaba te dando uma pancada. Agora o problema é aquilo que ninguém te deu uma exortada. O que acontece?
Você fica naquela ali e tal, e mantém camuflado, camuflado. E é essa coisa camuflada que fica ali viva, e que você não trata, e que ela, mesmo que tenha sido no passado, continua tendo influência no teu presente. E muitas vezes ela era do teu passado, mas ela continua sendo praticada no teu presente, porque você não tratou a gênese disso, o início disso, e não pediu perdão, e não tratou com Deus, e não viu o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, vindo sobre a tua vida, e te lavando, e te remindo. Por isso eu quero ler um texto com você, que está no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, mas antes da gente ler o capítulo 12, eu preciso te explicar o que aconteceu no capítulo 11, o Davi era o rei de Israel, pensa num cara poderoso, pensa num político que mandava, pensa num cara rico, ele mandou o exército dele para uma batalha, e ele ficou de boa no palácio, mente vazia, uma desgraça. Quando você não se envolve no reino de Deus, não se envolve na guerra em nome do Senhor, você fica vulnerável. Tinha uma guerra do povo de Deus, ele não foi. Tem uma guerra do povo de Deus, você fica só sentado no banco, você vai crescer como se você não exercita? Você não vai exercitar, você não vai crescer. O Davi ficou de bobeira, aí ficou lá na varanda do palácio, olhando para a casa dos outros. Aí uma moça, casada, estava tomando banho, e ele, ficou de olho, desejou a mulher, procurou saber quem era, descobriu que era a mulher de um dos soldados dele, mesmo assim mandou a mulher vir, a mulher veio no palácio, chegou lá, ela encontrou com o cara mais famoso da terra. Foi uma covardia. Às vezes um cara que tem dinheiro, ele vê uma moça novinha dando condição para ele e fala, pô, eu sou bom mesmo. Não é bom nada, até é rico, pô. Bom. Até é rico, pô. Tu tem dinheiro. Acorda, tu não é nada disso. Está pensando que tu é quem? Acorda. Chegou lá, ela se encantou com o Davi, o cara era o cara, capa da Forbes, de Jerusalém. Aí, ele tem relacionamento sexual com ela, todo pecado tem consequência. O que aconteceu? Ficou grávida, e o Davi falou, ipa, eu tenho fama de homem de Deus, como é que fica agora? Eu tenho que esconder. O que ele propõe? Ele propõe, chama o marido dela, manda ele para casa, que ele se deita com ela e cai na conta dele o filho, vai nascer com a minha cara, mas vai ser filho dele, não tem DNA ainda, ratinho não está trabalhando, não tem, ratinho não está funcionando, aí, o Urias vem, mas o Urias é um soldado tão fiel, cara, eu fico imaginando a vergonha do Davi, ele querendo enganar o camarada, trair o cara, e o Urias vem e fala assim, eu estava lutando pelo meu rei, e eu não vou para casa para ficar no bem bom com a minha mulher, eu estou disposto a voltar para lutar pelo meu rei, misericórdia, que tapa na cara. Aí o camarada não foi para casa para deitar com a mulher dele, e a mulher já está grávida, e já passou um tempo, como é que ele faz? Ele manda o camarada para a batalha, e manda uma cartinha para o general, dizendo, Joabe, faz uma coisa aí, bota o Urias na frente de batalha, para esse cara morrer. O Joabe manda um relatório, no relatório ele fala assim, Davi, nós estamos aqui lutando, tal, inclusive o Urias dançou. Sabe qual é a reação do Davi? Davi fala assim, pois é, em batalha alguém morre mesmo. Olha só, o cara ficou de bobeira, fora do serviço do rei eterno, depois o cara adultera, depois o cara tenta mascarar o adultério, mentira,
Depois o camarada comete um assassinato, porque ele que mandou o cara para morrer. E no final, olha a insensibilidade. Olha o caminho que um pecado puxa outro. Por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro. Então nós vamos interromper hoje nosso ciclo de pecado, amém? Nós viemos aqui para resolver a conta. Nós viemos aqui para resolver a conta. Aqui só tem gente determinada. Nós vamos sair aqui para fluir. O que era até hoje de manhã, aproveitou o pecadinho, aproveitou, já era. Vamos zerar essa conta em nome de Jesus, que Deus tem um plano novo para a nossa vida. E nós queremos o melhor da nossa vida ou não queremos? Então olha só o que acontece. O Davi agora manda um recado para a mulher, avisa para ela que o marido dela morreu, mas eu gentilmente vou recebê-la como minha esposa, para ela não ficar tadinha, sem a ajuda do SUS. E ele casa com ela, e ele acha que está resolvido. Ninguém soube o meu adultério. Aí, 6 meses depois, nasce o neném, 8,3 kg. Com 6 meses. É quase um rinoceronte a criança. Mas nasceu de 6 meses, precoce, sangue real. Que coisa, gente. Ele vive uma farsa. E aí vai acontecer o que a gente vai ler agora no capítulo 12. Diz assim: Natã repreende Davi. O profeta vai falar com Davi, olha só. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e a darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi, e Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta, e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou, e voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva,
jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Batseba, deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Ledidias. Olha o que acontece agora. Do adultério de Davi até esse momento agora, se passaram um ano. E o Davi está reinando. Tem um adultério nas costas, mas está tranquilo. O profeta Natã vai até ele e fala: ó, Davi, tinha um negócio para te contar. O que foi? É o seguinte, cara. Um cara muito rico, tinha boi, ovelha, muita coisa. Um outro pobrezinho comprou só uma cordeirinha, rapaz, tudo que ele tinha era cordeirinha. Ele dava comidinha para ela, dava aguinha na boquinha dela, dormia com ele, rapaz. Olha, um carinho só, era a coisa mais preciosa da vida dele. Você acredita que o rico recebeu um viajante, tinha que preparar uma refeição, em vez de preparar um animal dele, ele foi lá, tomou a cordeirinha do outro, preparou e fez um jantar para o viajante? Davi ficou irado, falou: vai morrer. Me fala quem é sem vergonha, que ele vai morrer, eu vou acabar com ele, eu vou destruir ele. Impossível alguém fazer um negócio desse e ficar impune no meu reino, vai dar ruim esse negócio. Aí o profeta Natã vira para ele e fala assim: esse cara injusto, esse sem vergonha, é você. Depois alguém diz assim: pastor, não tem que falar de coisa da política. Não tem? Os profetas de Deus não deixam as autoridades fazerem o mal contra a sociedade e ficarem impunes. Os homens de Deus têm coragem de expressar a voz de Deus para aqueles que lideram o povo. Sempre foi assim. É ficar calado, é que é fugir da responsabilidade de homem de Deus, é ser isentão, é ser frouxo. O homem de Deus não. Quando ele vê a criança sendo erotizada, quando ele vê a família sendo destruída, quando ele vê a roubalheira sem vergonhice, quando ele vê os ministérios sendo fatiados e todo mundo acabando com tudo, quando ele vê o país se degringolando, quando ele vê as pessoas querendo dizer que quem rouba, quem mata é um coitado, tadinho, ele só pegou um revolvinho, deu só um tirinho. Até isso acontecer na família da pessoa. Quando acontece lá, ninguém acha mais que é coitadinho. Homem de Deus fala. Natã falou aqui, ó: o sem vergonha é você, Davi. Aí o Davi falou o quê? Você tem razão, sou eu mesmo. E ele se arrependeu. É impressionante como é que Deus trabalha bem com esse negócio de arrependimento. Porque a gente, quando alguém se arrepende, a gente primeiro fica com dúvida: arrependeu mesmo ou é só remorso? Arrependeu mesmo ou está só porque agora todo mundo ficou sabendo, deu ruim, aí está assim? Mas Deus conhece o coração, Ele sabe quando é remorso e quando é arrependimento. Então Deus libera um perdão. É impressionante o amor desse Deus. E aí Deus fala para ele: olha, o menino que nasceu vai morrer, mas você vai viver. E Davi então começa a jejuar e chorar para o menino não morrer, fica deitado no chão, jejuando, chorando, e o menino acaba morrendo. Quando o menino fica bom, quando o menino morre, Davi fala: o que houve, gente? Vocês estão cochichando aí? O menino morreu? Eles falaram: morreu, Davi. Preocupado, porque o Davi estava prostrado. O Davi levanta, toma um banho, faz a barba, troca de roupa e vai para o templo adorar. Volta do templo, fala: faz uma comida para mim, uma comida boa. Eles fazem uma comida boa, ele come a comida, fica todo mundo de bobeira. Fala: você estava prostrado antes do menino morrer, o que houve? Falou: antes de morrer, eu estava tentando com Deus ver se ele mudava de ideia. Só que agora, nada que eu faça traz o menino para mim. Eu é que um dia vou para ele, porque eu é que vou morrer um dia. Então, vida que segue, vou virar a página.
e vou seguir a minha vida. Eu não posso mais resolver o que deu errado na minha vida, mas eu posso fazer certo a partir de agora. Quem entendeu? Quem recebeu um recado de Deus aí? Você tem que saber virar página, senão você fica preso numa página ruim da sua vida, numa página sórdida, e você não consegue se libertar. Por quê? Porque essa página é tão forte, que as suas emoções estão todas focadas nela, e você quer ficar livre dela, mas você não consegue, porque você fica o tempo inteiro pensando nela, vivendo ela, e ela começa a te dominar, e por mais que ela seja ruim para você, você se acostumou a viver essa dor.